paz de Cristo, igreja. Com muita alegria e satisfação que estamos aqui nesta noite. Queria agradecer a oportunidade aos pastores. É um privilégio e uma responsabilidade muito grande. Bom, queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 32. Amém? Vamos lá. Diz o texto: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nosso Pai, queremos te agradecer aqui esta noite, queremos te pedir a sua bênção e a sua iluminação, que a tua palavra venha falar conosco, que o Senhor possa usar o teu servo para falar conosco, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações. E nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, a parábola do filho pródigo talvez seja a parábola mais conhecida de todos nós. A parábola que nós conhecemos desde criança. A parábola que nós ouvimos desde pequeno. E por isso a parábola talvez que nós mais amamos. E nós mais amamos essa parábola por um motivo muito especial. Porque nós nos identificamos e nos vemos naquela figura daquele filho mais novo, que foi para longe de casa, que pediu a sua herança, que viveu uma vida de pecado, mas que voltou para os braços do Pai. E voltou arrependido. Nós nos enxergamos nele. E por isso que nós amamos tanto essa história maravilhosa. E essa história tão linda que nós tanto amamos e conhecemos, nos é contada através de um estilo literário, que é chamado de parábola. Mas o que é uma parábola? Uma parábola significa colocar ao lado.
significa que eu coloco uma coisa ao lado da outra a fim de que eu faça uma comparação, de que eu ache alguma semelhança, de que eu faça alguma analogia. Ou seja, quando Jesus conta uma parábola, ele conta uma história fictícia. A parábola é uma história fictícia, mas que expressa ao seu lado uma história real, uma história de verdade. O segundo aspecto de uma parábola é que uma parábola contém aspectos culturais próprios daquela época. Ou seja, naquela época, qual é a época? A gente está no século I, no Oriente Médio. E aquelas pessoas, quando ouviam a parábola, elas automaticamente já assimilavam o conteúdo delas. Diferente da gente que precisa entender qual é o contexto daquela época, o que se acreditava, por que existe isso ou aquilo, as pessoas já entendiam aquele contexto cultural. Ninguém precisava explicar para elas o que significa cada elemento ali. Talvez por último e mais importante, é que numa parábola existem personagens fictícios dentro de uma parábola. E que esses personagens têm uma forte relação com o público que ouve a parábola do lado de fora. Eu tenho personagens dentro de uma parábola que existem ali, e por fora, ouvindo a parábola, estão o público. E que é interessante que, geralmente, um personagem, ele está dizendo a respeito de algum público, de algum ouvinte ali fora. E um ouvinte, ele está sendo representado por algum personagem da parábola. Mas quem é o público dessa parábola? Quem que está ouvindo Jesus contar a parábola do filho pródigo? A resposta a gente acha no verso 1º e 2º do mesmo capítulo de Lucas. Se você subir a sua Bíblia um pouquinho e acompanhar comigo, diz o texto: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Vamos lá. Quem era o público que ouvia Jesus? Quem eram seus ouvintes? Eu tenho de um lado pecadores e publicanos, pessoas da pior espécie, pecadores confessos. E eu tenho do outro lado fariseus, aquelas pessoas que eram considerados guardiões da lei. Os pecadores eram os imorais, aqueles que desprezavam a lei, as prostitutas, os bêbados. Do outro lado eu tenho fariseus, aqueles guardiões da lei, aqueles que colocavam a sua justiça própria como base da sua aceitação para com Deus. Eu tenho esses fariseus que colocavam o mérito na frente. Eu tenho esses dois públicos. Esses são os públicos que ouviam Jesus. Agora, se eu disse que numa parábola eu tenho personagens e que esses personagens representam ou dizem respeito ao seu público, eu tenho pecadores de um lado ouvindo Jesus e tenho fariseus de outro. Na parábola do filho pródigo eu tenho dois personagens. Eu tenho o personagem do irmão mais novo, que é esse que geralmente nós nos identificamos e nos vemos, mas eu também tenho o personagem lá no final, que a gente às vezes não dá muita ideia, que é o irmão mais velho. O irmão mais novo é aquele que foge do seu pai, que pega a sua herança, que vive uma vida de pecado confesso e descarado. Esse irmão mais novo representa exatamente aqueles pecadores, aqueles ouvintes pecadores. O outro personagem, que é o irmão mais velho, ele reclama lá na frente com o seu pai, porque o pai nunca deu uma festa para ele, porque ele sempre obedeceu. Ou seja, ele representava os fariseus, ele colocava a sua justiça própria, ele dizia: eu merecia uma festa como essa. Portanto, o irmão mais novo era os pecadores, o irmão mais velho era os fariseus. A ideia de Jesus é mostrar que os dois irmãos, não só o primeiro, não só o irmão mais novo como a gente acha, mas os dois irmãos estão perdidos. Tanto pecadores estão perdidos na sua imoralidade, quanto os fariseus também estão perdidos na sua justiça própria, no mérito que eles tanto atribuíam a si mesmo. Portanto, os dois estavam perdidos. Qual é a crítica dos fariseus? No versículo 2 fala: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Ora, receber pecadores contrastava exatamente com o Salmo 1, que dizia que o homem não deveria, o justo não deveria assentar-se na roda dos escarnecedores. Além disso, contrastava também com o livro de Provérbios quase todo, que dizia que um homem justo não deveria se associar com o impuro. Essa era a crítica dos fariseus. E além disso, ele comia com eles. Comer à mesa
com alguém naquela cultura, naquela época, significava exatamente dar honra àquela pessoa, dar importância, oferecer o perdão. É por isso que Jesus sentava com aqueles pecadores. E os fariseus criticam, ele come com eles, ele recebe pecadores. Versículo 3 diz: então Jesus lhes contou esta parábola. A motivação de Jesus para contar essa parábola foi qual? A crítica dos fariseus. Mediante a crítica dos fariseus, do irmão mais velho, então Jesus lhe conta essa parábola. O que a gente aprende aqui? É que a parábola do filho pródigo, diferentemente do que nós sempre achamos, a ênfase está na resposta ao fariseu. E se o fariseu é o irmão mais velho daquela parábola, a parte principal, o foco daquela parábola não é o irmão mais novo, é o irmão mais velho. É para ele que Jesus direciona, é para os fariseus que Jesus direciona o foco, o alvo dessa parábola. Mas Jesus, ele não conta a parábola do filho pródigo de maneira direta. Ele conta uma sequência de 3 parábolas. A primeira parábola é a que nós conhecemos como a parábola da ovelha perdida. E essas 3 parábolas formam uma sequência, uma trilogia de parábolas. Todas elas contam a mesma coisa, é a mesma mensagem. A primeira é a que a gente conhece como a parábola da ovelha perdida. A segunda é a parábola da moeda perdida. E a terceira é a parábola do filho pródigo, que a gente conhece. E é interessante que nas 3 parábolas o tema é o mesmo. É sempre alguém que se perde, alguém que vai buscar, esse perdido é restaurado. Na primeira, a ovelha se perdeu, o pastor vai atrás, pega a ovelha no ombro, volta para casa. Na segunda moeda, a mulher procura a moeda, pega a moeda, acha a moeda e volta para casa. E na terceira, a mesma coisa, alguém é achado. Portanto, a estrutura da parábola é sempre a mesma. Na sua Bíblia, provavelmente, eu tenho aí o título de cada uma dessas parábolas, como a ovelha perdida, a moeda perdida, ou o filho perdido, ou filho pródigo. Mas o nome desse títulozinho se chama epígrafe. E esse título não faz parte do texto original. Ele foi acrescentado com o intuito de situar a gente, mas ele, às vezes, atrapalha, às vezes não nos dá o significado completo do texto. O versículo 4 diz que: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas? A história que Jesus vai contar é a história de alguém que possuía 100 ovelhas. Não é a história de uma ovelha perdida. O foco não é o perdido. O foco é quem procura a ovelha perdida. No versículo 8, a história que Jesus vai contar é: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? Ele vai contar a história não de uma dracma perdida como foco principal, mas como uma mulher que procura, a mulher que tinha 10 dracmas. E no versículo 11 ele diz: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O foco é sempre quem vai atrás. O foco é sempre aquele que busca, aquele que toma a iniciativa. Portanto, um título adequado a essas parábolas seriam a parábola do coração amoroso do pai que vai atrás, que corre atrás, que toma a iniciativa. É o pai que é o foco, é o pastor que é o foco, a mulher que vai atrás. É sempre o quem vai, quem busca. A parábola da ovelha perdida diz respeito que, ele fala, versículo 4: qual dentre vós é um homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Bom, qual dentre vós é um homem? Ele está falando, esse homem, já que ele está falando de 100 ovelhas, é o pastor. E o pastor, naquela época, naquela cultura, era uma profissão vista pelos fariseus como uma profissão impura, uma profissão não digna. Eles desprezavam a figura do pastor. Jesus não conta a história do pastor que tinha 100 ovelhas à toa. O contraste aí é exatamente dizer para esses fariseus, já que o alvo era eles, o recado era eles, é mediante a crítica deles que ele está contando essa parábola também, é de que se um pastor do qual vocês consideram tão inferior naturalmente busca uma ovelha perdida, por que vocês que se acham tão superiores não fazem a mesma coisa? Eu sou o verdadeiro pastor. Eu estou aqui recebendo esses pecadores, de comendo com eles, mas vocês deveriam fazer a mesma coisa. No versículo 7 ele diz: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender.
Não é que os 99 não precisam se arrepender, mas é que ele está sendo irônico aqui. Ele está falando assim, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que acham que não precisam de arrependimento. Vocês, fariseus, que acham que não precisam de arrependimento. Repare que o foco está sendo para os fariseus o tempo inteiro. A outra parábola é a parábola da mulher que tinha 10 dracmas. A dracma ela era uma moeda que representava um dia de trabalho. E essa mulher tinha 10 dracmas. Naquele contexto, uma dracma valia muita coisa. Valia muita coisa para aquele contexto. E, da mesma forma, a mulher também era considerada inferior naquele contexto. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, se uma mulher que naturalmente busca uma ovelha, busca uma moeda perdida, e que vocês consideram ela tão inferior, por que vocês, fariseus, que se acham superiores, não fazem a mesma coisa? E Jesus está cumprindo o que a mulher cumpriu ali, buscando o perdido. Portanto, qual é a ideia? As 3 parábolas, a da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, elas formam uma trilogia. É uma mesma mensagem. É sempre alguém que se perde, alguém que é achado. E é interessante observar que as 2 primeiras, Jesus não conta à toa. Porque ele não conta exatamente a do filho pródigo direto. Ele conta as 2 primeiras. Porque as 2 primeiras formam uma espécie de síntese, uma espécie de prelúdio, de apresentação para a terceira parábola, que é a do filho pródigo. E a terceira parábola é o fechamento, é o clímax, é o desfecho das outras 2. É interessante observar que na primeira parábola ele conta uma história de uma ovelha, de alguém que se perde fora do aprisco, que se perde lá fora, em uma terra distante. Na segunda parábola, ele conta a história de alguém que se perde dentro, de algo que se perde dentro, que é a moeda, a dracma, e se perde dentro de casa, debaixo do nariz daquela mulher. E a ideia é exatamente, se eu entendo que a terceira parábola ela é o fechamento e as 2 primeiras é uma espécie de apresentação, eu vou entender que na parábola do filho pródigo, o irmão mais novo é o irmão que se perde fora, que perde a herança do pai e que vai para uma terra distante e vive uma vida de pecado. Estava sendo representado já na primeira parábola, que é da ovelha, aquela que se perdeu fora. Na segunda, o outro irmão é o irmão que se perde dentro de casa. É um irmão que se perde, que ficou na casa do pai, mas ele também está perdido no seu moralismo, no seu farisaísmo. E a parábola da moeda fala sobre alguém que se perdeu dentro, representando exatamente esses 2. Portanto, por isso que ele conta as 2 parábolas, a da ovelha e da moeda. Ele está querendo colocar uma parte, outro pedaço, depois fechar na terceira parábola do filho pródigo. Diz o versículo 11. E aqui que ele entra na parábola do filho pródigo. Por isso que ele contou as outras 2, não foi à toa. Ele fala assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Por isso que ele fala que tinha 2 filhos. Os 2 filhos estavam perdidos. Diz o versículo 12, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. O filho ali, ele não tinha mais prazer na presença do seu pai. O filho não amava o seu pai, não amava a presença dele. Ele queria saber da sua herança. Naquele contexto, pedir a herança ao filho, pedir a herança ao pai, antes da morte do seu pai, era a mesma coisa que considerá-lo morto. Era a mesma coisa que dizer para ele assim, pai, meu desejo é que você já estivesse morto, você já não existe para mim. A ideia do filho é querer ser independente do pai. O pecado é exatamente isso. O pecado é exatamente querer ser independente de Deus. É querer dizer para Deus, eu me basto, eu sou o suficiente, eu não preciso de mais ninguém. Isso é o pecado. E é interessante que como os ímpios hoje em dia fazem isso o tempo inteiro. Os ímpios usam seus talentos dados por Deus e viram as costas para Deus, né, e usam esses talentos e dons nos seus desejos mais desenfreados. Eles matam Deus diariamente no seu coração. Eles vivem de modo independente de Deus. E o mais interessante é que o texto diz que o pai, ele concede. Diz o texto que o pai repartiu. Naquela cultura, jamais um pai iria repartir a sua herança.
antes da morte dele, ele iria dar um tapa na cara do seu filho, uma coça no seu filho e mandar ele entrar no quarto. Mas o pai reparte a herança. E diz o texto que o pai reparte a herança entre eles. A repartição não foi apenas para o filho mais novo que pediu a herança, mas para o filho mais velho. E aqui tem uma coisa fundamental para a gente entender. O filho mais velho, naquela cultura, o primogênito, ele tinha como função, como um dos papéis dele, o papel de conciliador, aquele que mediava algum conflito familiar. Ele deveria, naquela hora, falar assim: o irmão mais novo, não faça isso, você está fazendo besteira. E para o pai falar: pai, por favor, não ligue porque ele está fazendo, vamos aqui conversar. Aquele irmão mais velho tinha que fazer isso, era essa a função dele, mas ele não faz isso, ele se omite nessa hora. Versículo 13 diz: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. A pergunta que fica é: por que ele teve que ir para uma região distante? Por que ele teve que ir para tão longe? Por que ele não simplesmente vivia uma vida de pecado ali perto de casa e à noite voltava para casa todos os dias? Por que o texto faz questão de dizer que ele foi para uma terra distante? A resposta que me parece razoável é que o pecado é exatamente assim. A realidade do pecado é uma realidade que nos afasta totalmente de Deus. O pecado nos faz separação entre nós e Deus. O pecado ele não nos torna próximos de Deus em momento algum, ele nos afasta de Deus totalmente. Graças a Deus que temos a graça de Cristo no nosso coração. E é interessante que para quem ouvia aquela parábola, aquela história, quando aqueles pecadores, aquele primeiro público que ouvia Jesus, ouvia a palavra região distante, que ele foi para uma terra distante, logo eles lembrariam do exílio. Eles falariam: caramba, ele está falando da gente. A gente viveu numa terra distante há um tempo atrás, e a gente viveu porque a gente pecou. Ele está falando da gente. E não só deles, e é interessante a gente observar que o pecado, essa condição de terra distante, é uma condição humana de todos nós. É uma condição do homem caído depois de Adão, depois da queda de Adão. Depois que nós caímos, Paulo fala que nós estávamos mortos espiritualmente. E essa é uma condição do ímpio que não tem Cristo no seu coração. Versículo 14 fala: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Interessante que aquele irmão mais velho, mais novo, que está perdido numa terra distante, ele passa a gastar tudo. Ele quebra uma regra lógica de capital, de renda. Ele usa um capital sem que uma renda entrasse na conta dele. Logo, o dinheiro dele acabaria. E a lição que a gente aprende aqui é que o pecado ele é enganador. O pecado ele tem prazo de validade. O pecado ele vai acabar. Ele promete, mas ele não cumpre. O pecado tem esse enfeite, né? Interessante que diz que houve uma grande fome naquela região. Se houve uma fome, provavelmente naquele contexto em que ele vivia, os preços dos alimentos que ainda tinham se tornavam caros. E isso dava a desculpa perfeita para quem vivia perto dele para não ajudá-lo. Então, o que ele precisava? Ele precisava de um emprego. Ele precisava arrumar dinheiro de alguma forma. Versículo 15 diz: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ora, naquela cultura, um judeu cuidando de porco era a coisa mais absurda que tinha. Um judeu jamais cuidaria de porco, porque porco era um animal considerado impuro. Jamais um judeu cuidaria de porcos. Aí você me diz: caramba, então ele chegou no fundo do poço. Ainda não. Versículo 16 fala: e desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, se cuidar de porco já era humilhante, querer comer a comida de porco e ninguém dar nada era pior ainda. As pessoas o consideravam pior do que os porcos. Ele realmente agora sim estava no fundo do poço. Ele era considerado pior do que um porco. Diz o versículo 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados.
O texto diz que ele cai em si. A ideia é de que o pecado ele nos aliena, o pecado ele nos cega, mas o arrependimento em Cristo nos faz voltar a nós mesmos, nos faz religar aquilo que estava morto. E ele fala, e eu me porei e voltarei para o meu Pai. De fato ele volta, porque o arrependimento ele não é somente uma atitude, um sentimento, não é somente uma tristeza que eu sinto, não é somente um sentimento moral, intelectual, uma constatação de um vazio, um diagnóstico vazio. O arrependimento ele é uma atitude, ele nos faz tomar uma iniciativa, nos faz mudar de direção, nos faz enfrentar os fatos de verdade. Ele fala, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Esse é o ensaio dele. O arrependimento também nos leva a ser humildes, nos leva a reconhecer a nossa miserabilidade, o quanto nós não somos nada. A parábola do filho pródigo é uma parábola que nos ensina que nós não somos nada, que nós não temos mérito algum. Isso é o arrependimento. Então ele vai para o seu pai. Ele vai para o seu pai talvez pensando, como que meu pai vai me receber? Como que será essa recepção do meu pai? E ele vai. Diz o versículo 20 ao 24. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O texto diz que o pai estava longe. O pai o viu de longe. E o pai corre para ele. O pai corre para ele. E naquela época os patriarcas não corriam, somente corriam as mulheres ou as crianças. E o interessante é que o que motiva o amor do pai pelo filho não é o arrependimento do filho. O pai não esperou ele se arrepender para correr atrás. O pai corre atrás. É mais fácil o arrependimento do filho ter sido motivado por ver o pai correndo atrás dele e o beijado. E o pai não deixa ele terminar o discurso. Ele não chega a dizer que queria trabalhar como escravo. O pai não deixa ele terminar o discurso e diz, no versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. O pai dá uma grande festa, dá um grande banquete. O pai manda colocar roupa. A roupa simbolizava que aquele filho estava restituído à família. O anel que o pai manda dar representa que o filho agora tem autoridade. Ele era filho do patriarca, ele era filho do pai. Ele não era um escravo, ele não era qualquer um. E manda ele dar calçados. Agora ele não era mais escravo. Só o escravo andava descalço. Agora ele era livre. Agora ele estava livre na casa do seu pai. E o pai manda ele matar o novilho gordo. Manda os servos matarem o novilho gordo. O novilho gordo era um animal, naquela época, que só acontecia em ocasiões especiais. Só se matava o novilho gordo em ocasiões especiais. Se alguém fosse recebido em casa, talvez não seria morto o novilho gordo para ele. Matava-se um cabritinho ou outro animal. Mas o pai fala, peguem o novilho gordo. Matem o novilho gordo, porque a ocasião é especial. Ele estava morto, agora está vivo. Ele estava perdido, agora foi achado. E o pai dá uma grande festa. O pai mandou matar o novilho. O pai mandou vestir ele com roupa, com anel, com calçado. E deu uma grande festa, e deu um grande banquete. E aqui é muito interessante. O filho pródigo, é nesse momento do grande banquete que o filho pródigo encontra o pai pródigo, o Deus pródigo. A palavra pródigo não significa arrependido, perdido, aquele que foi longe. A palavra pródigo não significa isso. A palavra pródigo, no seu sentido, significa esbanjador, extravagante, aquele que gasta mais do que o necessário. Olha, é interessante que nas três parábolas,
Conta-se que quando o pastor acha aquela ovelha, ele pega a ovelha, coloca nos ombros e volta alegremente. Ele fala: façamos uma festa, vamos comemorar porque eu achei a minha ovelha perdida. Quando a mulher acha a moeda, ela fala: alegremos-nos porque eu achei a minha moeda perdida, vamos fazer uma festa. E quando aquele pai acha o filho que volta, ele fala: alegremos, mate um novilho gordo, vamos fazer uma festa. O que aquele pai estava fazendo? Estava esbanjando. Ele esbanja uma grande festa. Ele esbanja uma grande festa com um novilho gordo. A ideia do esbanjamento acontece nas 3 parábolas. E é interessante que ali o pai também esbanja. O pai esbanja numa festa, num grande banquete. Deus é o nosso Deus pródigo, exatamente porque Ele esbanjou a sua graça para conosco. Paulo fala que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus é extravagante para conosco, onde nós não merecíamos nada. Esse amor veio e superabundou no nosso coração, e abundou, a sua graça abundou entre nós. É nesse sentido que o Pai, que o nosso Deus é um Deus pródigo, que nos deu o amor que nós nunca mereceríamos. Deus é o nosso Deus amoroso que morreu por nós. E é interessante que agora vem a segunda parte da audiência. Agora vem o irmão mais velho. É aqui que Jesus queria chegar, é aqui que Jesus queria entrar, e é essa a audiência principal. Diz o texto, versículo 25 ou 28. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele fala que todos esses anos ele tem trabalhado, ele tem feito tudo certo. Ele era o fariseu da história. Ele fala: eu tenho cumprido a lei, eu não tenho deixado nada a desejar, eu merecia. Porque para ele, o irmão mais novo não merecia aquela festa. Ele tinha vivido uma vida de pecado, ele tinha ido para longe. Por que ele estava ganhando uma festa daquela? É interessante que aquele fariseu achava que merecia, que tinha uma justiça própria, que merecia aquela festa, aquele grande banquete. E é interessante que o evangelho da graça, ele vai na contramão do nosso coração. O nosso coração, o tempo todo, ainda quer conquistar alguma coisa. O nosso coração quer ter algum tipo de mérito. O nosso coração diz o tempo todo que preciso merecer, eu preciso fazer alguma coisa. E a gente, quando a gente recebe alguma coisa, a gente fala assim: não, vou te pagar. Não, quanto foi? Não, a gente tem uma dificuldade de lidar com aquilo que é graça, aquilo que é de graça na nossa vida. Aquele filho mais velho disse ao pai: eu nunca te desobedeci. Ele obedecia ao seu pai por seus próprios interesses. E se algo desse errado, a culpa era do pai. E eu sempre fui fiel, sempre te obedeci. Por que isso acontece comigo? Eu sempre dou meu dízimo, por que eu estou enfrentando uma crise financeira? Eu sempre oro, por que Deus não me responde? Por que eu estou doente? Por que eu estou desempregado? E eu não deveria ser desempregado, eu estou frequentando a igreja todos os dias. Repara que como há um irmão mais velho muitas vezes no nosso coração, como há aquele irmão mais velho que ainda quer conquistar colocar algum crédito perante a mesa e perguntar a Deus: por que isso acontece comigo? É interessante que o irmão mais velho ele tinha uma concepção errada, até mesmo de si. Ele falava assim: eu trabalhei como um escravo. O escravo é a palavra que ele usa. Quer dizer, eu sempre trabalhei para o Senhor como um escravo. Ou seja, o irmão mais velho, eles são inseguros. Eles acham que quando alguma coisa não vai bem, além de ser culpa do Pai de Deus, é culpa deles. Eles dizem de uma maneira totalmente insegura. Eu preciso, se alguma coisa está dando errado, eu preciso orar mais. Eu preciso dar o dízimo maior. Eu preciso fazer isso ou aquilo. Isso acontece o tempo todo lá fora. Em igrejas em que as pessoas tentam o tempo todo tirar de si o máximo, mas nunca conseguem alcançar alguma coisa, porque são irmãos mais velhos, porque acham que
de alguma forma, fazendo sempre mais, vão conseguir alcançar alguma coisa, algum tipo de benefício perante Deus. E é interessante que o irmão mais velho também tem uma concepção muito errada sobre o outro. Ele fala assim, esse teu filho. Eles baseiam, eles têm uma autoimagem muito centrada. Por exemplo, se um irmão mais velho dentro da igreja, ele coloca a sua autoimagem no quanto ele é trabalhador, ele provavelmente vai desprezar aqueles que são preguiçosos. Ele vai se sentir muito superior. Se ele coloca a sua autoimagem baseada no quanto ele sabe da Bíblia, da doutrina correta, ele vai olhar para pessoas que não sabem tanto e vai olhar com desprezo, porque essa é a base da autoimagem dele. É assim que pensa um irmão mais velho. E é interessante que a história nos conta que há 2 tipos de perdição. Há a perdição do irmão mais novo, mas há também a perdição do irmão mais velho. A perdição do irmão mais novo, é interessante a gente entender que é a perdição da imoralidade, do pecado confesso. É muito fácil a gente perceber. Só a gente ir na praça, vai nas casas do show, vai na rua. A gente vai ver o tempo todo esse tipo de perdição presente, porque é fácil de perceber. Mas a perdição do irmão mais velho é a perdição da religiosidade, e ela é sutil demais de perceber. A gente encontra essa perdição dentro da igreja, e muita gente. Ela, por exemplo, pode estar presente num púlpito de uma igreja, onde alguém sobe para pregar, para mostrar serviço para Deus, para mostrar o quanto sabe para as pessoas, mas ela está perdida. Mas a gente, ouvindo, não percebe. Muitas vezes no louvor, as pessoas sobem para louvar a Deus numa igreja, e a gente acha lindo, mas ela coloca aquele louvor que ela está dando tá cantando, não para Deus, mas como algo que ela faz de melhor e que ela quer se mostrar para as pessoas. No nosso dia a dia, na nossa igreja, há muito isso. Pessoas que vão na igreja, que dão o dízimo, que fazem tudo correto, tudo certinho, mas que estão perdidas também. Porque colocam as suas atividades como base da sua justiça. Meu mérito, eu faço. Deus deve me abençoar com isso. Ou seja, os 2 tipos de perdição é a perdição daquele que faz tudo completamente ruim. Aquele que é completamente mal, que faz tudo mal, tudo errado. É a perdição do mais novo. A perdição do irmão mais velho é aquele que tenta ser completamente bom. E a principal coisa que separa você e Deus não é o seu pecado, mas as suas boas ações condenáveis. É isso que nos cega, é isso que nos faz entender o Evangelho de maneira distorcida. E a parábola do filho pródigo, a parábola dos 2 irmãos perdidos, melhor dizendo, é a parábola que nos ensina que há 2 tipos de religião. Há a religião do irmão mais novo, há a religião do irmão mais velho. A religião do irmão mais novo, arrependido, é a religião da graça, daquele que voltou e que tem os seus pecados confessados perante Deus, e portanto é a religião da graça, é o cristianismo, o evangelho que salva. Mas eu tenho a religião do irmão mais velho, a religião do mérito. E qual é essa religião? São todas as outras religiões que existem no mundo que não o cristianismo. Porque essa religião, as outras religiões, elas são bem descritas numa historinha muito interessante, que eu vou contar. A história diz o seguinte: Deus ele reúne um judeu, um muçulmano e um cristão. Ele pergunta para o judeu, você vai para o céu? E o judeu responde assim, sim, claro. Ele fala, por que você vai para o céu? Porque eu cumpri a lei, eu cumpri a Torá, eu fiz tudo correto, eu observei a lei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. E Deus fala assim, entendi. E ele chega para o muçulmano e fala assim, muçulmano, você vai para o céu? E ele responde assim, vou, com certeza. Por quê? Porque eu cumpri o Alcorão, eu obedeci de maneira fiel, eu fiz, eu obedeci, eu cumpri. E ele chega para o cristão. Eu falo assim, cristão, você vai para o céu? E o cristão, representando a religião dos irmãos mais novos, daqueles que foram salvos pela graça, ele fala assim, eu vou para o céu. E ele responde, por quê? Ele pergunta por quê? E o cristão responde, eu vou para o céu porque em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado.
porque eu vou para o céu porque eu pequei contra ti e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas Cristo, o grande amor de Cristo, me resgatou. E todo o mérito e toda a lei foi cumprida por Ele. Portanto, os meus méritos não são meus, são os méritos de Cristo. Essa é a religião da graça. Qualquer outra religião você vai encontrar pessoas que tentam se achegar a Deus. A religião do Evangelho é aquela que Deus veio ao homem e fala: eu cumpri a lei, eu fiz tudo correto. E é interessante observar, já caminhando para o final, na primeira parábola, que é da ovelha perdida, eu tenho alguém que foi buscar a ovelha perdida. Eu tenho alguém que foi lá, que é o pastor. Quando a ovelha se perde, ele vai lá e buscar a ovelha. Na segunda parábola, eu tenho alguém que vai buscar a moeda, a mulher. A mulher procura diligentemente a moeda. Mas na terceira parábola, eu não tenho alguém que foi lá na sarjeta, lá longe, buscar aquele filho. Jesus não deixa isso à toa, não fala isso à toa. Quem as pessoas esperavam que fosse buscar aquele filho perdido lá naquela terra distante? A gente já viu que a função de um irmão mais velho era exatamente a função de conciliador, a função de proteção do seu irmão mais novo. Essa era a função do irmão mais velho naquele contexto. As pessoas não esperavam que o pai fosse buscar, que o patriarca fosse buscar. O pai tinha que não querer saber daquele filho. As pessoas não esperavam que o pai fosse. As pessoas naquele contexto esperavam que o irmão mais velho fosse atrás. Mas o irmão mais velho não vai. De fato, o pai também não vai. Mas o irmão mais velho não vai. O irmão mais velho não vai por um motivo. Porque o irmão mais novo, ele não tinha um verdadeiro irmão mais velho. O irmão mais novo tinha um fariseu. Nós temos um verdadeiro irmão mais velho. Nós temos aquele que desceu do céu, que abriu mão da sua glória e da sua riqueza no céu, e que veio até nós e conciliou nós com Deus. Nós sim temos um verdadeiro irmão mais velho. Aquele que veio, e aquele que não carregou uma ovelha no ombro, mas carregou o peso da cruz dos nossos pecados. Ele veio até nós. Ele conciliou a gente com Deus. Ele é o nosso verdadeiro irmão mais velho. Terminando, não importa o tamanho e o lugar da sua perdição. Se você veio da rua, do pecado mais horroroso, da sarjeta, daquilo que foi ruim, dos bares, se você veio desse tipo de perdição, Deus não se importa. Ele morreu na cruz para te salvar. Ele veio e Ele te chama para o verdadeiro banquete da sua alegria. Não importa se você veio de um contexto religioso, onde você se vê como religioso, onde você está perdido dentro da igreja. Não importa onde você está perdido, se fora, se dentro. O que importa é que Cristo cumpriu a lei. Ele tem o mérito e Ele te convida para o banquete do Pai. Segundo, para de impressionar a Deus com as suas melhores obras. Deus não se impressiona com as suas melhores obras. Deus não se impressiona com o que você faz de melhor, com o que você quer apresentar para Ele, com o crédito que você quer dar a Ele. E terceiro, se entregue a Cristo, que se dispôs a pagar e nos conciliar com Deus, sendo o verdadeiro irmão mais velho. Deus é um Deus que expande a sua graça para conosco. Para aquele filho mais novo, ele poderia dizer: filho, eu te perdoo, você é perdoado, eu não somo débito com você. Para aquele filho mais velho, ele também diria: eu te perdoo, mas eu também não somo crédito com você. Eu não sou um Deus de débitos e créditos. Eu sou um Deus pródigo, que esbanjou a sua graça e o seu amor sobre nós, que não mediu esforços para ir até aquela cruz para nos salvar.
aonde abundou o pecado em nós, superabundou a sua graça, mediante aquele que é verdadeiramente o nosso irmão mais velho,